O que é um legado? Qual é o entendimento conservador sobre isso? Qual a nossa responsabilidade sobre a transferência dos valores culturais para a próxima geração? Será que nós estamos falhando nessa tarefa? Vamos tentar responder a essa e a mais perguntas a partir de agora e convido você a ficar comigo nesse momento de reflexão. Então, solta o Beethoven aí e bora pro vídeo. O termo legado tem em si o significado de transferência de um bem para alguém, por intermédio de um testamento, como o último desejo de alguém que é dono de algo e está morrendo. Mas nós vamos abordar um outro conceito dessa palavra legado, aquele que pode ser constituído por alguma coisa imaterial, algo que possa nos ilustrar a transferência de valores culturais e conceitos pessoais de uma pessoa para as próximas gerações. Acontece que, em decorrência das mudanças ocorridas na sociedade no último e no presente século, vemos um claro esvaziamento ético e moral no conteúdo que tem sido dado como herança para as próximas gerações. Seja por omissão ou por conveniência de não ter que se indispor a ensinar alguém, ou por ação deliberada de desconstruir a imagem do homem e da sociedade a cada dia que passa, nós vemos uma geração carente de exemplos reais de como lidar com os problemas e as mazelas que inevitavelmente aparecerão no nosso caminho durante nossa jornada aqui nessa vida. Aristóteles começa a metafísica por uma frase que talvez seja a mais famosa de sua obra, dizendo que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Ou seja, é da natureza do homem a inclinação ao aprendizado, seja ele benéfico, seja ele destrutivo. Utilizamos nossas interações sociais para aprendermos a como nos comportar e o que valorizar dentro do mundo em que vivemos. Você lembra que eu disse no começo do vídeo, na introdução, sobre o entendimento conservador desse conceito de legado? Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno e político, discorda da visão de que a sociedade é um pacto apenas entre os que vivem. Para ele, a sociedade é uma parceria não apenas entre os que vivem, mas entre os que já morreram, os que estão agora presentemente vivos e os que ainda nem sequer nasceram. Nós recebemos, nas palavras dele, uma sabedoria em forma de usos consagrados que passaram no teste do tempo e que nenhum homem poderia sozinho ou no espaço de uma vida refletir e dissertar sobre as teorias que ultrapassem a preciosidade dessa herança que nos foi dada pelos nossos antepassados e que nosso papel é justamente o de conservar esses valores culturais a fim de não privar a futura geração de usufruir de tudo o que é bom e seguro e que perdurou durante a história da sociedade humana. Então, todo conservador é contrário a políticas cuja ideologia se resume em desconstruir. Ao ouvido de todo conservador, desconstrução é sinônimo de destruição. E a melhor maneira de se preservar um edifício que sempre nos foi útil, caso haja problemas, é reformando-o para conservá-lo, para preservá-lo, e não destruindo para construir algo que nunca foi testado. O único problema atualmente é que existe uma corrida, um desespero pela desconstrução de todos os valores que guiaram o Ocidente. Um desespero talvez visto somente nas ações jacobinas na Revolução Francesa no século XVIII. Não apenas os valores, os costumes e a moral têm sido questionados pelo mainstream esquerdista progressista, mas até mesmo conceitos básicos da ciência e da biologia estão entrando nesse balaio. E se negarmos tudo isso e toparmos desconstruir o que nos trouxe até aqui, qual será o edifício que a próxima geração vai morar? Hannah Arendt trata da educação nesse sentido histórico e diz que a educação é um misto de conservadorismo e de revolução. Ela também diz que o professor é para o aluno e para as próximas gerações um representante do mundo, sendo aquele que se responsabiliza pelo mundo em seu estado atual. Se nós vamos influenciar e ensinar alguém ou a próxima geração acerca da realidade das coisas, é muito importante que nos responsabilizemos por como a nossa geração deixou o mundo e a sociedade. Se a coisa está do jeito que está, se nossos representantes eleitos saíram da cadeia, é porque nós permitimos que isso acontecesse. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo para consertá-los.
Quando Arendt diz que a educação é conservadora, ela demonstra claramente a percepção de que quanto mais tempo um conceito cultural mantém a sua importância na sociedade, mais fundamental ele se torna para deixá-la estável. É assim na biologia, na evolução da vida, como também é na sociologia. A responsabilidade de exercer o papel masculino frente aos problemas inerentes ao todo é um desses conceitos que estabilizam a sociedade durante a história. Porém, hoje é bonito ser um homem desconstruído, um feminista. Exercer a masculinidade não é ser machista, é ser homem. O mundo precisa de masculinidade na mesma proporção de que precisa da feminilidade. O problema é que a esquerda quer homens femininos e mulheres masculinas. Agora a pergunta que temos que fazer é, com qual propósito eles querem isso? Arendt fala que existe revolução na educação. O engraçado é que o conservadorismo nasceu como um conceito contra-revolucionário. Logo, ao olhar distraído, parece paradoxal essa frase. Arendt, na minha opinião, acaba dizendo o mesmo que Burke, só que em palavras diferentes. A sociedade muda, os anseios mudam, os tempos e as dificuldades mudam. Nós precisamos nos adaptar a essas mudanças com conservadorismo, reformando para preservar, não destruindo e criando algo novo do nada. Nós podemos ilustrar duas histórias bíblicas que juntas podem nos fazer um interessante paralelo sobre o legado de um homem para a próxima geração. Esse paralelo eu li em um livro que eu recomendo demais, A Jornada, de Meninos a Homens, do J.B. Carvalho. Tá até por aqui, cadê? Aqui. Em um dos capítulos ele fala sobre dois reis que governaram na mesma época do Velho Testamento. Um era Davi, rei de Israel, o outro Ezequias, rei sobre Judá. Davi foi um rei vitorioso e no seu leito de morte ele chama Salomão, o seu filho e sucessor ao trono, para uma conversa e transfere um legado poderoso, na minha opinião. Ele fala, meu filho, coragem, seja homem. O resultado disso é que Salomão, agora rei empossado, teve um reinado próspero e de paz. Podemos concluir que um ser humano pode nascer macho ou fêmea, mas se for do sexo masculino, ele precisa aprender a ser homem, ou sempre será um menino. Enquanto isso, Ezequias, em seu reinado, foi vitorioso em diversas batalhas e, em dado momento, até mesmo recebeu uma cura de uma doença gravíssima que lhe traria a morte. Ele era um rei famoso no mundo antigo por suas conquistas e, ao revelar aos inimigos a riqueza e os segredos da sua casa, ele recebeu uma profecia dizendo que a descendência dele e as suas riquezas seriam levados pelos babilônicos. A resposta de Ezequias foi, no mínimo, curiosa. Ele disse, que bom, pelo menos isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Simplesmente ele lavou as suas mãos e não assumiu a responsabilidade sobre os efeitos das suas ações no futuro da sua descendência, no futuro do seu filho. Ele não esquentou a cabeça para garantir que o seu filho e herdeiro ao trono, Manassés, tivesse os mesmos valores e educação que o fez ser um rei vitorioso. Qual foi o resultado disso? Manassés não era um homem, mas sim um menino de 12 anos em crise quando ascendeu de maneira despreparada ao trono, e todo o reino que era próspero caiu em pedaços. Essa é uma reflexão sobre os efeitos negativos da nossa omissão. Quando agimos para guiar corretamente, nós podemos estar gerando valores que se farão notáveis daqui 2, 3 ou 10 gerações. Quando nós nos omitimos por conveniência ou transmitimos maus valores, nós podemos destruir com muita facilidade tudo que demorou anos e gerações para ser construído. Segundo René Char, a tradição cultural é uma herança que nos foi legada sem testamento. Muita gente, principalmente os mais novos, não tem percebido o real significado das coisas e principalmente dos resultados que se pode colher quando se ignora o que nos trouxe até aqui. Justamente porque a cultura está sendo legada sem testamento. Ela está caindo no colo deles ou simplesmente sendo deliberadamente escondida e caindo em desuso justamente porque eles não sabem o real valor da cultura que construiu a nossa civilização. E a pergunta que fica aqui é, qual o legado você está deixando? Meus amigos, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, fortaleça esse espaço conservador. E eu queria dizer que na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras, nós começaremos a estudar o real significado e as origens do conservadorismo, beleza? Muitos desses conceitos, muitas
dessas definições que estão sendo usadas hoje em dia não se coadunam com a literatura conservadora. Então nós vamos esclarecer para que nós possamos identificar tudo aquilo que está ocorrendo ao nosso redor e poder nos posicionar com maior firmeza. Tudo bem? Então, até a próxima e fique com Deus.